Gente, a ceia não é santa, não existe santa ceia, tá bom? Mas presta atenção nesse vídeo que eu vou falar a respeito desse vídeo. Da onde que a gente tirou a ideia que precisa batizar para ceiar? Da onde que a gente tirou essa ideia, gente? Da onde que a igreja tirou a ideia que a ceia é uma vez por mês, sabe? Da onde que a gente foi tirando essas ideias, cara? Que se a pessoa não casar, ela não pode batizar. Tem tanta coisa que a gente criou como doutrina que não tem, gente. Da onde tirar? Você não consegue subsidiar aquilo lá na Bíblia Sagrada. Nós líderes fomos construindo, pela necessidade, às vezes, um monte de rituais. Curso de batismo. Vai falar que você nunca deu um cursinho de batismo? Manda o povo batizar. Confessa. Não, gente, é um erro gravíssimo nós como pastores. A pessoa ser salva e a gente enrolar essa pessoa para ser batizada. O batismo é sequencial, isso é bíblico. É sequencial, pelo amor de Deus. Bom, gente, isso aí foi tirado da cabeça dos religiosos, dos legalistas, de quem não estuda a Bíblia. Geralmente eles criaram da tradição, da religiosidade. Então é como dar um tiro no pé se eles voltar atrás e falar erramos. Então o orgulho não deixa eles aceitar que eles erraram, porque isso vem de geração em geração. Mas vamos explicar isso. Olha só, na noite em que Jesus foi traído, a pergunta é, se a ceia fosse santa, por que Jesus deu ceia para Pedro, se Pedro nem era convertido? A Bíblia diz que Jesus disse para Pedro, Pedro, quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. Então Pedro não era convertido. Se a ceia fosse santa, por que Jesus deu ceia para Pedro, que daqui 5 minutos vai cortar a orelha de Malco, vai negar Jesus? Por que Jesus deu ceia para Tomé, que Tomé não acreditava na ressurreição? Por que Jesus deu ceia para Tomé, que não acreditava, até mesmo para Judas Iscariotes, que traiu Jesus por 30 moedas, apesar que ele não tomou a ceia? Mas se ele tivesse ficado, Jesus com certeza teria dado para ele, né, gente? Vamos ser sinceros. A Bíblia diz, na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão, ele partiu o pão e deu para todos. Então, essa loucura de Santa Ceia foi criado pela INCA, instituição católica. Não existe Santa Ceia. O termo correto é ceia do Senhor. Por quê? Porque na noite que ele foi traído, ele ceiou com seus discípulos. Mas Jesus fez um ritual místico, de pedacinho de pão, de suco de uva. Jesus não fez nada de ritual místico, simplesmente. O erro básico dos religiosos é falar que Jesus estava comemorando Santa Ceia. Jesus não comemora a Santa Ceia. Jesus está comemorando a Páscoa do judeu, conforme o livro de Êxodo dizia que a Páscoa dos judeus tinha que ser celebrada no dia 14 de abril. Então todo judeu tinha que comemorar a Páscoa no dia 14 de abril. Então Jesus está na noite que ele foi traído, com pão sem fermento, ervas amargas, variedade de alimento. Jesus está com cordeiro assado, porque a Bíblia diz que o cordeiro tinha que ser assado, churrasco. Jesus está com vinho, Jesus está bebendo, viu? Não era suco de uva, não, era vinho. Jesus está ceando na noite que ele foi traído. Então ele tomou o pão, ele tomou o cálice e deu para todos. Jesus não disse assim, ô Pedro, você vai me negar. Ô Pedro, você não é convertido. Ô Pedro, você só vai se converter no dia de Pentecostes quando o Espírito Santo descer em você. Ô Tomé, você não acredita na ressurreição. Jesus não disse isso. Jesus deu absolutamente para todos. Então essa loucura de falar que quem não é batizado não pode cear, isso é coisa da religiosidade. Eu desafio qualquer pastor aqui provar para mim aonde está um texto que dê as diretrizes de quem deve ceiar e quem não deve. Aí, pastor, mas 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo de número 11, vai falar a respeito de Paulo. Observe, se vocês são honestos com o texto, Paulo, ele faz referência à Páscoa que Jesus participou. Ele diz, porque na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, ele tomou o cálice e deu para todos. Paulo está dizendo novamente que ele deu para todos. Então qual que é o problema de 1 aos Coríntios? É a fornicação, é amaziado, eu briguei com a minha esposa, não posso tomar, não sou batizado, não posso tomar. Tomar indignamente, no contexto de Paulo, não é, senhores, pecado. Tomar indignamente é você não dividir alimento. Se você lê 1 Coríntios capítulo 11, você vai ver que o problema de 1 Coríntios capítulo 11, o tema central de 1 Coríntios capítulo 11 é que os ricos comiam caviar e os pobres
Ficavam olhando. Por isso que Paulo diz, por isso nisso não vos louvo, porque há entre vós divisões, facção, enquanto uns comem e outros ficam olhando. Então isso não é discernir o corpo de Cristo. O que é não saber discernir o corpo de Cristo? É você não entender que o corpo de Cristo é para todos. Uma comunhão, um evento que era para estar dividindo o corpo de Cristo para todos, eles estavam com acepção. Então a gente para de loucura. Pastor, então o que não é aquele que come e bebe dignamente, o que seria então, já que o senhor está falando que a ceia é para todos? Irmãos, é só você ler o contexto. Comer e beber indignamente, no contexto de Paulo, é a não partilha de alimento. Por isso que Paulo diz, porque há entre vós fracos e doentes e uns que morrem. Por quê? Porque a falta de alimento literal, irmão, alimento literal, conduz à morte, traz fraqueza, anemia, câncer no sangue, pode dar morte. Por isso há entre vós fracos e doentes. Fica sem comer. No Brasil tem pessoas que não comem. Na África tem pessoas que não se alimentam bem. Então não tem nada de espiritual nesse texto. Não tem nada de... porque tem pessoa que pensa que é canibalismo, que pensa que o pão é o corpo, o pão vira o corpo de Jesus, o vinho vira o sangue de Jesus. Irmãos, estudem sobre transubstanciação e consubstanciação. Isso é loucura da Igreja Católica. Se você falar que ela é santa, você vai cair na questão da transubstanciação e consubstanciação. Você está criando miticismo, ritual místico. Jesus não mandou fazer miticismo de pão, de sangue. Jesus não mandou fazer isso. Jesus diz, todas as vezes, olha, presta atenção nesse detalhe, todas as vezes que vocês se reunir para quê? Para se alimentar, fazer isto em memória de mim, reparta o alimento, fazer isso, todas as vezes que vocês se reunir, fazer isso, fazer o que? Reparta com o seu próximo, reparta, assim como eu estou repartindo com vocês, reparta. Jesus não está falando fazer isso, pão, pedacinho de pão, suco de uva. E outro detalhe, viu? A Páscoa de Jesus tinha churrasco. A Páscoa de Jesus tinha pão sem fermento, variedade de alimento, vinho, tinha cordeiro assado. Não era esse pãozinho seco, michuruco que vocês comem na ceia de vocês e um suquinho de uva, não. Não era isso. Aí, pastor, porque 1 Coríntios, capítulo 11, diz... esperais uns pelos outros, quem tem fome come em casa, por causa dos apressadinhos, gente, é muito simples. Tinha pessoas apressadinho, quem tem fome come em casa, por causa dos apressadinhos. Os apressadinhos comiam igual esganado, esquecia das pessoas. Então quem tem fome come em casa. Então, pastor, em resumo, o que é a ceia? A ceia não é Santa Ceia, a ceia do Senhor, ela é comemorativa, não tem nada de santa, é para todos. Todos sem distinção. É fato, claro, só vou abrir um parênteses aqui, para ateu. Ateu não pode cear, porque ele não acredita em Cristo. Então, irmãos, e detalhe, a Páscoa não foi substituída, a Páscoa é perpétua. A Bíblia diz na Torá que é um mandamento, um memorial perpétuo para judeu. Então falar que a ceia substitui a Páscoa, isso não é verdade, porque o texto diz que era um mandamento perpétuo. Ok? Então, é isso. Comenta, curta e compartilha.